Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Central da Padroeira, nesse sexto dia da novena e festa da Padroeira do Brasil e de nossa paróquia, com Maria escolhidos e enviados em missão. Nesse sexto dia, Maria Missionária nos chama a olhar para os oprimidos e esquecidos. Hoje, dia 8 de outubro, celebramos no Brasil também o Dia do Nascituro. E o Padre Braulio está aqui conosco para nos falar por que a igreja celebra esse dia, celebra o direito de nascer, já que este é garantido na Constituição, em seu artigo 5º. Seja bem-vindo, Padre Braulio. Nos conte, então, por que a necessidade de celebrar o direito de nascer. Boa noite, Ju. Aproveito para parabenizar a Pascom da nossa paróquia por este momento tão bonito, né, que é o Central da Padroeira, que nos dá também informação, não é só notícia, não, né? E hoje, como você fez a pergunta, nós celebramos o Dia do Nascituro. Você pode perguntar, quanto tempo tem o Dia do Nascituro? É pouco tempo, de 2005 para cá, praticamente, né? E a igreja, quando pensou esse dia, pensando no quê? Um dia em defesa do direito de nascer. Nascituro significa aquele que há de vir, aquele que vai nascer ainda. Então, é aquele que está no ventre da mãe. E eu falei uma coisa hoje na missa, Ju, não sei se você estava lá antes de começar, que o lugar em que existe mais violência ou mais mortes no mundo, o lugar é no ventre da mulher. É muito pesado isso, né? E eu fazia uma pesquisa ontem, e me lembrava que na pesquisa lá, 55,7 milhões de abortos por ano. Gente, vocês têm ideia do que é isso? 55,7 milhões de abortos por ano. Então, é preocupante. O aborto mata-se mais do que uma guerra. E por que a vida de uma criança no ventre, o feto, é menos importante do que a vida de um adulto, ou até mesmo do que a vida de um animal? Nós tivemos aí dia 4, dia de São Francisco de Assis, e a gente vê as pessoas que se comovem por um cachorrinho que é atropelado, por maus tratos com animais. Não estou falando que isso não deve haver uma preocupação, não é isso não. Mas por que não mais nos chocamos quando ficamos sabendo que alguém tirou a vida de uma criança? E é um pecado tão grave, o pecado do aborto na igreja, Ju, que até algum tempo atrás, 3 anos atrás, por ocasião do Ano da Misericórdia, até isso, só se podia perdoar o pecado do aborto apenas o bispo. E aí delegava alguns padres para que pudessem perdoar este pecado. O Papa Francisco, no Ano da Misericórdia, abriu a possibilidade para que todos os padres possam, então, perdoar o pecado do aborto. Olha que beleza, a misericórdia de Deus. Mas ainda assim, a luta continua. É verdade que, de alguns anos para cá, o índice de abortos caiu, é uma curiosidade, caiu de alguns anos para cá, mas ainda assim 55 milhões é um índice alto. Gente, imagina bem, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, 55 milhões de pessoas são assassinadas, sim, porque o feto é vida, é uma pessoa que está sendo gerada ali, né? Então, a igreja é a favor da vida, é a favor dessa dimensão bonita, que é o direito de nascer, e totalmente contra o aborto. Eu lembrava hoje também, antes da missa começar, em um momento de reflexão com o povo, que a mãe que aborta, e você que está me assistindo, e que por acaso abortou um filho, você sabe dessa dor, a mãe que aborta, ela nunca se esquece. Ela convive com essa dor, com essa dificuldade, para o resto da vida dela. Por isso, é preciso pensar bem. Será que abortar é o melhor caminho? E tem uma outra preocupação, Ju. Alguns anos atrás, a gente tem visto muito o movimento pró-aborto se espalhando, e me lembro que na Argentina, ou foi aqui no Brasil, na verdade, em uma das manifestações das feministas, se colocou escrito no corpo, né? Meu corpo, minhas regras. E eu fico pensando, quando você fica grávida, mulher, o corpo já não é mais só seu. Tem outra pessoa morando ali, uma criança. Então, quando a gente mora junto numa casa, não existe a regra de uma pessoa, existe a regra da comunidade. Por isso é preciso pensar muito bem,
antes de abortar. E a igreja é a favor da vida e é contra o aborto. Eu convido você também para que faça uma reflexão e seja um missionário da vida, pró-vida. Muitas pessoas, ainda hoje, por causa da má informação, elas recorrem ao aborto. O aborto não é jamais a melhor saída. Primeiro, porque o aborto mancha, né, machuca o corpo da mulher. E o aborto gera a morte de uma vida inocente. Então, que a gente possa rezar hoje por todas as mamães que, porventura, tenham abortado. E se existe uma mãe, ou até você que está assistindo esse vídeo, que já pensou em abortar, peça misericórdia de Deus. É o maior dos pecados, o aborto. Porque o pecado é a morte de um inocente e de um indefeso. Muito obrigada por suas sábias palavras, Padre Braulio. Eu que agradeço, Ju, e que a gente esteja junto aí, a favor da vida, né? A vida é um dom. Eu queria só terminar lembrando uma frase de Santa Madre Teresa de Calcutá, que eu disse hoje também lá, e que me toca muito. Quando alguém falava sobre aborto para ela, ela falava assim: a vida é vida, por isso defendei-a. O feto é vida, por isso vamos defender a vida, tá bom? Então, eu convido você para que seja um militante a favor da vida, tá bom? Deixo aqui meu abraço, meu carinho, e convido você também para que participe com a gente da missa amanhã, né, um dia muito especial. Nós vamos ter a Santa Missa às 19h30, mas antes temos a novena às 19 horas. Vem participar com a gente. A festa tá linda, né, Ju? Maravilhosa. Muita gente, em torno de umas 700 pessoas por noite, 800, 1000, né, não sei o número, mas a igreja lotada, lá fora lotado, cadeira, tem telão. Vem participar com a gente, tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe. E agora eu recebo aqui, no Central da Padroeira, a Daiane e a Thaís, coordenadoras da Pastoral da Criança, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A Pastoral da Criança é uma pastoral que foi criada no Brasil em 1983. Nesses mais de 30 anos de atuação, ela conseguiu erradicar a mortalidade infantil, que era de 6 a cada 10 nascidos vivos. Hoje, esse número caiu para menos de 1. Em nossa paróquia, as meninas desempenham um trabalho maravilhoso que elas vão contar para vocês agora. Bem-vinda, Daiane. Obrigada, Ju. A Pastoral da Criança, né, tem essa missão de acompanhar o bebê desde o ventre da mãe, desde a barriga até os 6 anos de idade, em que acompanha o desenvolvimento, nutrição, o desenvolver de cada dia da criança. Daiane, com quantos voluntários vocês contam hoje? Quantos são os agentes de pastoral da Pastoral da Criança? Hoje nós temos, em média, de 13 voluntários ajudando na pastoral e precisamos de muito mais, né? Porque assim, tem muitas crianças ainda no nosso território paroquial que estão sem o acompanhamento, que precisariam de mais pessoas para a gente estar conseguindo abranger uma quantidade maior. Daiane, o que precisa para ser um voluntário da Pastoral da Criança? Precisa gostar de criança, né? A primeira coisa para a pastoral, porque assim eles têm um carinho muito grande com a gente, essas crianças, e ter disposição, porque a gente faz uma visita mensal à casa dessa família, onde tem algumas perguntas que a gente faz para essa família, e depois dessa visita tem a celebração da vida, que é o momento em que a gente confraterniza, de certa forma, com as crianças, que a gente brinca com eles, a gente avalia como que aquela criança desenvolve, se aquela criança responde a estímulos, se aquela criança brinca. E de 3 em 3 meses a gente faz o peso e medida, que é para acompanhar se aquela criança está crescendo, se ela está sendo nutrida, se ela está um baixo peso, está acima do peso. Para que todos tenham vida em abundância. Essa é a missão da Pastoral da Criança. E você que deseja ser um voluntário da Pastoral da Criança, procure o nosso escritório paroquial. Existem muitas crianças que estão precisando da sua ajuda. O tempo é curto, mas é uma dádiva de Deus. Aproveite o seu tempo fazendo o que é certo e cuidando do próximo.